Fala aí, André, boa noite. Boa noite, guerreiro. Tudo bom, Lindbergh? Boa noite, meu irmão. Cavalcante, nosso amigo, vamos dividir o conhecimento hoje aqui. Ope, Cavalcante, meu amigo. Vamos entrar aqui, vamos lá, vamos lá. Meu amigo, vou te mandar o convite porque eu acho que não tá indo, hein? Te mandei o convite, Cavalcante. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhores. Agora foi. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, professor? Tudo tranquilo, tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Tá aí na recuperação, né? É, a idade vai chegando, a gente vai precisando dos remendos. É tipo isso, né? Não tem jeito, não tem pra onde fugir, né? A Exatamente. gente vai. É isso aí. Mas que bom, que bom. A gente conversou hoje mais cedo, né? Tá na recuperação, é isso aí. Vamos lá. Muito boa noite a todos que estão aqui com a gente. Hoje o nosso convidado aqui é o Cavuca, como o Didimberg está colocando aqui, né? Tá sem barba. É verdade, tá bonitão. Cortou o cabelo. Tem Ah, gente que, tem gente que não vai conhecer, né? Inverteu, né? Tá com cabelo e sem barba, normalmente é o contrário. é verdade, é verdade. Hoje, senhores, é um tema muito bacana, né, que a gente vai falar. É sobre a questão da modernização, da instrução, né, da formação do policial, do treinamento policial. A gente sabe que a gente tem, nos últimos anos, principalmente, né, tem surgido muita informação, e essa informação tem vinda para municiar, né, para gerar bagagem aí para os instrutores de tiro, para os instrutores institucionais, os instrutores particulares, mas existe também aquele ponto de moderação em todo esse conhecimento, para que a gente consiga filtrar, consiga compreender todo esse processo e consiga realmente trazer essa bagagem justamente para que se torne algo positivo para todos, né? E o Cavalcante tem uma vasta experiência na instrução, né, institucional, e eu gostaria que aí o Cavalcante tocasse de agora para frente, falasse um pouquinho da sua experiência, para que a gente entrasse agora no assunto, tá bom, meu amigo? Vamos lá. Vamos sim. Tô na PF, né? Uma apresentação bem rápida aí. Tô na PF já há 22, 21 anos e alguma coisa, 21 anos e meio, né? Tem que contar o meio aí. E com instrução de tiro desde 2008. Foi paixão a questão da instrução, principalmente do tiro desde o início, mas em 2008 me tornei instrutor de tiro e a grande parte da vida foi aí na instrução no departamento, praticamente departamento de polícia. Fiquei muito pouco tempo no COT, o COT foi uns 3 anos e meio, um pouquinho mais. Assim que eu me tornei instrutor, logo depois eu saí. Então a minha instrução foi na Superintendência da Polícia Federal lá de Brasília e aqui em Aracaju, onde me encontro agora. Então a Perfeito. instrução de tiro desde 2008 já. Tem uma bagagenzinha vasta, né? Desde 2008, são ah, quantos anos aí? 14, 16 anos, né? 16 anos já, 16 né? anos. 16 anos, isso aí. E de lá para cá, mudou muita coisa, bastante, né? Professor, eu Ou vou te não? falar que no início eu era muito afeito, não era muito afeito a livro não, a buscar ir atrás da ciência não. Gostava muito de testar procedimentos. Se alguém me falasse que essa bandoleira era melhor que aquela, o Neves é um colega aí que a gente discutiu muito, eu adorava, passaria o dia inteiro testando uma bandoleira e outra, saltando muro,
fazendo alguma coisa com ela, mas não era muito de buscar tanto como busco hoje nos livros e principalmente em livros que traz comportamentos que não tem a ver com o tiro, o livro em si, mas quando você começa a ler, você acha, fizeram isso aqui para o livro, para o tiro, não foi para outro esporte ou para outra coisa. Então, nos últimos anos, a gente também nós começamos a dar aula na Hunter, é uma empresa lá em Luiz Eduardo, um clube de tiro, e passamos a estudar bem mais. E me assustou muita coisa aí que a gente começou a estudar e mudou muita coisa mesmo. E o ponto maravilhoso aí, a pós-graduação. A biomecânica e a psicofisiologia aplicada ao combate tem revolucionado para a gente aqui, né? Porque tem um grupo de instrutores em Aracaju, a gente chama aqui de GAT, e a gente se reúne para traçar planos. E isso tem mudado completamente porque a gente traz uma matéria científica ou traz um estudo que falou sobre um tipo de comportamento e a partir daí a gente começa a pensar em treinamento. O que é que a gente vai entregar para o policial? O que é que Perfeito. esse estudo tem a ver com o tiro, tem a ver com o combate e eu posso preparar ele melhor? Quando eu falo eu, a equipe, né? Toda a equipe lá do GAT. Sim. É, vamos fazer um panorama. Lá em 2008, quando você entrou, você falou que já era mais dessa questão de testar mesmo, de pegar aquilo ali, colocar em prática e fazer esses testes de forma empírica ali. É, qual foi o momento da virada de chave, assim, que você percebeu que faltava algo a mais, ou você só amadureceu no sentido de começar a ler mesmo? Como é que foi isso para você? Teve uma virada de chave, sim. Dentro da instituição, como praticamente 100% até 2001, 2001, 100% das instruções era dentro do departamento e a vida era muito ligada ao departamento. Depois do COT, eu fiquei um tempo em Brasília, uns 2 anos, quando eu vim para Aracaju, trabalhar no departamento de repressão a entorpecentes. Então era uma loucura de trabalho atrás de trabalho e você fazendo pista, fazendo o que a gente chama de análise, que é a investigação. Então era uma pausa para fazer um treino de tiro e vinha aquele treino tradicional, tentando atirar mais rápido, tentando desenvolver habilidades como sacar mais rápido, enquadrar e tal. A gente trazia isso, que era a bagagem que você tinha de linha de tiro. Muita coisa desenvolvida também lá nos cursos de formação. Mas essa entrada para o mundo particular e a necessidade de rever livros, ler alguma coisa que eu já tinha visto até na formação lá do SAT, acabou dando uma virada e a gente começa a enxergar que tinha muita coisa para correr atrás e muita coisa para mudar na forma que a gente ensinava. Perfeito. Uma das preocupações, e eu estava até conversando isso hoje com um amigo aqui das redes sociais, e é a preocupação, né? É também com excesso de informação e a filtragem dessa informação que as redes sociais, principalmente o Instagram, ou até mesmo a questão desses novos conhecimentos, por exemplo, a própria biomecânica e a psicofisiologia dentro do treinamento, estão trazendo. E como a gente consegue modelar isso, né? Como a gente consegue realmente tirar proveito sem criar, igual muito, né? Até caricatura um pouco, criar um aspecto muito florido que fuja à realidade do que é realmente a operação e o treinamento com a arma de fogo. Como é que você tem lidado com isso? Qual é a sua visão sobre isso? Perfeito, professor. É a questão do teórico, né? E que muitas vezes nunca fui lá na prática, ou não estuda a prática, muitas vezes você não vai ter a oportunidade de participar de algumas coisas, mas tem como você estudar, ou por casos de alguém que passou, ou por. Hoje temos inúmeros vídeos aí e livros que trazem esse conhecimento para a gente. Esse filtro eu acho que é um dos mais importantes para quem é instrutor, porque a parte da propaganda, de você
criar uma certa dificuldade e falar que a biomecânica vai resolver tudo, como se em um curso ali de final de semana, 8 horas aulas e pronto. Você aprendeu a parte biomecânica da empunhadura perfeita, pronto, está resolvido todos os seus problemas. E isso muitas vezes é vendido, né, em cursos aí de 8 horas ou no máximo no final de semana. E a gente que sabe que não tem nada disso. O primeiro filtro é a questão. Eu acho que a experiência é muito boa nisso. Quando você tem um grupo para discutir de professores, melhor ainda, porque junta toda uma gama de conhecimento para ver o que aquilo ali que a ciência está trazendo para a gente vai influenciar num treinamento para você preparar alguém para um combate. Talvez não tenha nenhum momento na vida do ser humano de maior estresse, esse estresse de morte aí. Então, vender uma receita ou um passo mágico é, não vai entrar no nosso portfólio, né? A gente está preocupado em entregar alguma coisa que possa ajudar ao operador ou mesmo o cidadão que treina aí, que muitas vezes treina com a gente num clube, vai entregar para ele ferramentas que ele possa usar quando ele mais precisa, né? Que é quando ele está ali lutando pela sobrevivência. E esses estudos muitas vezes mostram para a gente que tem detalhes que você preocupa ou você traz que não vai funcionar naquele momento. Então esse filtro aí, pela experiência, pelos livros, hoje no Brasil a felicidade de ter aí quantos autores, né? O Irlan Calaças aqui, que foi uma das viradas de chave, conhecer o professor Irlan e ler os livros dele. Na verdade, eu já li cada um dos livros várias vezes e sempre tem uma novidade, tem alguma coisa que você vê ali que você pode estar trazendo para o treinamento policial. Então, acho que esse grande detalhe de não querer vender uma solução e sim mostrar que a ciência te ajuda no preparo aí do seu refino motor, da questão de você saber o que pode acontecer com você e você não entrar em desespero porque está acontecendo, você já sabendo disso. Então, essa filtragem aí que você trouxe é super importante e muitas vezes vai ser o cliente que vai ter que filtrar isso, né? É o cliente que vai para um treinamento, falando da área privada, na área institucional o treinamento normalmente é proposto e você não tem escolha, mas o cidadão quando busca um treino ele vai ter que ter muito feeling, né, para saber se ele está buscando um sonho ou algo que vai te ajudar e vai te dar uma ferramenta, como diz lá. Pode falar. Não, perfeito, perfeito. É dentro desse modelo mesmo que a gente tem que tomar cuidado, porque até mesmo para a rede social, e aí fica aqui tanto para quem está nos assistindo, até mesmo para aqueles que vão nos assistir depois, a gente tem que tomar muito cuidado com os recortes também, né? Às vezes, aqui, né, nas redes sociais, a gente tem muito recorte de pontos onde a gente vê, e aí não tem a compreensão total daquele contexto, de como está inserido aquele desenvolvimento daquele tema, e isso pode gerar falhas na interpretação daquilo, né? Quando a gente esteve aqui, né, no estado do Espírito Santo, que vocês vieram, a gente percebeu que muitos detalhes foram passados, mas nem todos os detalhes que a biomecânica traz, por exemplo, ele vai ser necessário usar, ou nem para todos, né? Mas compreender isso, e isso é muito importante, né? Compreender todos esses conhecimentos, ele é importante justamente para poder entrar no ponto que a gente tem como debate hoje, né? Que é modernizar, a modernização de todo o treinamento. No sentido de que quando você olha para aquele operador, para aquele aluno ali, mesmo que seja de uma forma privada, você entenda melhor os pontos onde você precisa atuar e quais são os pontos onde você consegue e tem a realmente necessidade de atuar, né? Mas nada substitui o simples. E o que seria o simples, né? Que é aquela frase sempre falada, né? O básico bem feito, no sentido de que quanto mais simples, né? E isso é uma premissa que a gente fala muito lá
A gente divulga muito isso na pós, que é quanto mais simples for o gesto motor, mais fácil vai ser da gente conseguir executá-lo sem grandes falhas, né? Perfeito, Então, perfeito. o trabalho da simplicidade, buscando a melhor eficiência ali nos fundamentos de tiro, e depois de consolidados os fundamentos de tiro, você ir ampliando todo esse processo grau a grau, é o que vai realmente fazer o diferencial ali dentro daquele gesto, né, daquele treinamento, tanto das nossas forças policiais como da Força Civil, né, que é o indivíduo que quer fazer um esporte ou quer ter uma arma para defesa. Para a defesa. Então, esse processo, ele é importantíssimo de ser compreendido, né? Não, com certeza. E a ciência vai responder muita coisa para a gente. A gente está na sala de aula aí discutindo eu te falei outro dia, né? O cotovelo todo estendido ou semiflexionado. E aí, se eu não tenho conhecimento e não tinha há pouco tempo, até começar a estudar biomecânica, do que de que músculo está influenciando em cada momento desse, numa administração de um recuo. Como explicar isso para alguém? Aí eu acabo tomando um partido normalmente a forma que eu faço. Se eu atiro com o cotovelo esticado, eu vou estar defendendo isso. E a gente começou essa discussão, estamos até esperando o livro, viu, professor? Estamos aqui no aguardo do É. correio chegar aqui o livro para gente, a gente. Semana que vem, dia 8, eu já começo a embalar e já despachar para Aí o vocês. instrutor que não comprou ainda está atrasado. Tá Então, atrasado. começamos essa discussão e tem vários pontos de vista que não tem como você não colocar que está certo. Mas cada pessoa vai reagir de uma forma e você tem que, nós, instrutores, entender o que aquela pessoa vai entregar sobre estresse, tentar entender isso e trazer isso para ela da forma mais simples, para que não tenha um mirabolismo nisso, e sim uma simplicidade em executar uma ação. Perfeito. Quanto mais simples, duas decisões para. Quando eu aumento um item numa questão de tomar uma decisão, a gente sabe mais que dobra o tempo, né? Quando eu tenho que analisar, se eu estou analisando dois e coloco um terceiro, não vão ser só uma fração de tempo ali matemática, vai ter uma fração a mais por mais opções. É Com uma coisa que a certeza. gente precisa conhecer, ou seja, quanto menos opções eu tiver, mais rápido eu vou agir. E o nosso cérebro, o sistema límbico, trabalha assim, né? Quantas vezes a gente trabalha numa velocidade que não chegou ainda nem no lóbulo frontal para eu tomar a Então, tá. decisão e eu já agir. Então, esse tipo de conhecimento e levar isso pro policial, porque normalmente, ou para o cidadão que é um adulto, ele precisa ser convencido. Isso também aí, a andragogia, outra parte aí que traz para a gente o convencimento de que aquilo vai ser uma ferramenta para ele. Por melhor que eu tenha uma técnica, se eu não convencer o adulto que aquela técnica vai ser a melhor para ele não vai usar. Simplesmente ele vai passar o final de semana com você e depois arquivar aquilo. É o que nós fazemos a vida inteira, né? Quando recebemos esse conhecimento. Então, para nós instrutores, então, essa questão de ir atrás da ciência, filtrar o que serve, é fundamental. Não fazer isso é estar ficando para trás, né? É estar só numa repetição de uma aula que eu vi há 10 anos, 15 anos atrás e estar continuando com isso como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Perfeito. O Romildo colocou aqui, né? Executar devagar é a forma mais rápida de aprender. É porque, Romildo, você torna consciente aquele ato. Quando você vai executar devagar, você está prestando atenção naquilo que você está fazendo, né? Então Refinando não é o aparelho, né? Refinando o movimento, né? O isso, motor. criando aquele ponto que a gente fala lá na aula de controle motor, né? Que é Controle motor. justamente você programando a sua máquina para executar. Quando você faz devagar, vai fazendo todo esse processo, principalmente, né? Claro, tem um contexto, né, para executar esse devagar, né? Principalmente quando você ali aprendendo, né? Aquele iniciante está fazendo, então ele faz devagar, faz entendendo o que está fazendo, torna consciente aquele movimento para que seja mais consolidado. E depois é igual uma criança, né? Quando começa a se desenvolver. Primeiro ela vai dar o primeiro passo, depois o segundo, até Raciocinando, chegar pensando a onde vai correr. botar o pé. Isso, isso. É dentro desse processo, né? Então a gente precisa realmente ter todo esse aparato
de entendimento para que eu não para que eu também não atrapalhe, né, o desenvolvimento natural de aprendizado ali. Porque às O, vezes eu quero, por exemplo, passar uma atividade para naquela instrução onde aquele indivíduo em si não está preparado para fazer aquilo. Então eu quero dar velocidade, né, para o saque, por exemplo, um saque, eu quero dar velocidade para o indivíduo onde não está naquele momento ainda, ele está ainda conhecendo. Então, você ter todo esse processo, muito disso é intuitivo, ok? Né? Você olha e vê, observa, já entende aquilo, né? Que, ah, não, esse indivíduo não está pronto para essa atividade. Mas, às vezes, naquela ânsia de querer, né, demonstrar mais coisa para aquela pessoa dentro daquele espaço bem curto de tempo, é o que torna as falhas, né? Você deu um exemplo aí, professor, que é o Romildo é parceiro, é super campeão aí no IPSC, é parceiro nosso aqui em Aracaju, lá no GAT. E o último treino nosso com a força aqui foi exatamente incluindo o saque, que foi distribuído um coldre, né? Nós fizemos uma adaptação para esse coldre, mostramos a forma de atacar a arma no coldre e tal, preparamos ali esse movimento para o policial saber que conforme o coldre que ele tinha, alguma coisa estava sendo mudada e ele precisava treinar isso. E acabamos de fazer isso. E uma das coisas que foi falado, principalmente no alinhamento, era a questão que a gente não poderia, nesse momento que eles ainda, a maioria não treina, e aí realmente o policial deixa a desejar nessa questão de treinar em casa, treinar em seco no próprio trabalho, da gente ir passando o movimento devagar. Se eu estou atacando a arma pela primeira vez num coldre, qual o problema de eu olhar? Ficar olhando a mão pegando. Fazer primeiro essa secção de movimento, vendo o que eu estou fazendo. Nisso aí é aquela questão de que eu estou juntando neurônios, criando sinapse de um movimento correto para pegar uma arma num coldre novo. Eu estou começando a desenhar, né? Então a gente discutiu bastante isso. Não, primeiro ataque, vamos olhar, vamos pegar, vamos ver onde é que está a arma. Depois que esse movimento de buscar a arma está consolidado, eu posso olhar para frente. A gente antigamente, aí para você ver como a ciência ajuda, a gente já falava para o aluno, não, você não olha para o coldre enquanto vai sacar nem vai coldrear. Mas se eu estou criando um movimento novo ou num equipamento novo, se eu olho, eu vou estar fazendo um movimento mais refinado. E aí, a hora que isso tornasse automático, como a gente faz hoje, caminhar, dirigir, você não pensa e faz de forma perfeita, porque você criou um movimento perfeito, né? Olhando. E a gente pedia para não olhar. Olha como muda quando a gente vai trazendo algumas coisas aí do nosso conhecimento, a questão da programação motora. Entender a programação motora para um instrutor de uma matéria que é prática é fundamental. Tem duas frases aí na pós-graduação que me chamou muita atenção. A primeira foi alguém da Neuro. Eu não lembro direito, mas se você não conhece seu cérebro, mesmo que você conheça a arma, você está atrasado. Venha conhecer primeiro o seu cérebro, como ele funciona, para depois se pensar em conhecer a arma e ensinar tiro. Achei Ah, isso bacana. provavelmente foi o E Calaço, hein? eu Que é não uma lembro. frase dele. E a outra Não foi do sei quem Felipe. O Felipe tá por aí, ó. está É, aqui. o Felipe falou da gente trazer as ciências para dentro da operação policial. Achei fantástico também. Obrigado aí, o Felipe Costa aí, nosso professor. Eu achei isso fantástico também. Trazer a ciência. Tudo que pode ajudar, a gente tem que estar estudando, tem que estar testando e convencendo, né, que muitas vezes o modernizar é mudar alguma coisa. E para o adulto, mudar não é fácil, porque ele está a vida inteira acostumado com uma coisa, vai dar trabalho para você criar um movimento novo, ou um pouco diferente. É, exatamente. Você tem visto nas linhas, né, nas novas turmas que estão sendo criadas e estão sendo formadas, que as que você participou, um aumento da adesão ao treinamento a seco, por exemplo, e também e se houve, né, uma mudança de pensamento ou de orientação desde 2008 para cá, com essas informações voltadas para o treinamento a seco, para o uso de, por exemplo, de recursos como uma airsoft ou outro recurso que havia na época, né?
Pois é, professor. Hoje à tarde estava com o Kaique, a gente trocando ideia sobre essa questão do treinamento em si. Não tem dúvida, eu acho que ninguém do mundo do tiro duvida disso. Quando eu estou treinando em si, que eu estou isolando alguns movimentos, eu estou longe do estresse, vamos assim dizer, do estampido e do recuo, eu consigo perceber mais coisas, refinar mais meu movimento. Esse ganho aí eu acho que nenhum instrutor, nunca vi ninguém questionando. O nosso grande desafio é torná-lo atrativo, porque o que se ouve do policial, você insiste, ele treina uma vez, treina duas com você, e depois ele vai desaparecendo, não pega mais nessa arma. E vai pegar no próximo treino daqui a 3, 4 meses. Então, tem sido uma busca constante tornar esse treino atrativo. O que é que eu posso trazer? Como você falou, essas ferramentas, né? Você ter uma ferramenta que te mostra qual o caminho que o cano da sua arma está fazendo até o alvo. Se eu estou enquadrando e assim que eu aciono o gatilho, o laser está onde eu queria que estivesse. Isso aí acaba ajudando bastante, né? Esses recursos acabam ajudando bastante. Mas temos um caminho longo aí para convencer, principalmente nossos policiais aí, a esse treino em seco, né? Pelo menos uma vezinha por semana. É um trabalho É, árduo aí. Seria, na verdade, aquela. Quando sai do curso, né, você sai com a motivação alta e depois isso vai, ao longo do tempo, se perdendo, né? Por conta dessa questão da constância mesmo, né? Pois é, a andragogia traz pra gente aí, quando a gente tem uma coisa como uma matéria que você vai fazer uma prova e acabou, e quando você cria uma ferramenta que vai te ajudar na vida, né? Esse convencimento aí. E eu acho que a gente tem alguma coisa aí a buscar para mostrar para ele que isso é uma ferramenta, isso vai servir para ele resolver problemas e problemas letais, né? De sobrevivência. Então, tra- conseguir mostrar isso para ele. Eu não sei, a gente fica tentando aqui, nós já fizemos pesquisas com grupo que treina, grupo que não treina, é notório a melhora de quem treina em seco. Aí tem o outro lado, professor, que a gente fica o tempo inteiro tentando achar solução ou levar alguma coisa que possa criar uma solução. O cidadão não, o policial, ele raramente treina em seco, são poucos. Só que qualquer um policial desse que treina muito pouco em seco, se ele passar para o IPSC, que é um esporte onde ele não vai salvar a vida dele, independente se ele ganha medalha ou não, segunda-feira ele está no trabalho do mesmo jeito, desperta nele uma vontade de treinar absurda, pelo fato de querer melhorar ou estar perdendo para alguém. Então, tem uma chave aí que a gente precisa trazer para o mundo policial, para o mundo de operações, que é essa parte de treinar, de saber que isso é uma ferramenta, isso vai salvar a sua vida ou de alguém. Esse é um Perfeito, desafio perfeito. bom para a gente aí. O Guilherme colocou aqui, né? Treinar um movimento novo de forma correta leva menos tempo de aprender que consertar um movimento errado. Guilherme, Perfeito. um movimento errado, cara, e tudo pode estar a perder, né? Não é por aí? O livro O Interior do Tênis, né? Quando a gente falou que tem alguns livros que eu li porque jogava tênis. Só que a partir do momento que eu comecei a ler o jogo interior do tênis, que eu comecei a ler, eu falei, isso aqui não é para tênis, isso aqui é para tiro. Ou então é por dois, para um só não é. O Calaças também cita muito ele. Ele fala sobre o caminho, né? Quando a gente traça um caminho que ele fica fundo, e começa um novo, você imagina um pasto e você passou nele várias vezes, então fica um caminho trilhado ali. Então você fecha o olho e cai nesse caminho e vai embora. Para você criar um outro caminho, até você parar de cair naquele caminho, tem um trabalho árduo e requer aí muitas vezes alguém do seu lado para estar te corrigindo, 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 até você se adaptar ao novo movimento, à nova forma de fazer, né? Realmente dá bem mais trabalho do que ensinar quem não tem esse caminho errado. Perfeito. O Romildo colocou aqui também, né? Não acredito na existência de alto rendimento sem treino a seco, quer seja na atividade policial como na atividade desportiva. Essa é uma frase que eu acho que é a que eu mais falo, né? Que o policial, ele seria um atleta, a gente podia compará-lo como um atleta de alto rendimento, só Perfeito? que no final
né, daquela ação, ele não recebe uma medalha ali, ou se ele perder aquele campeonato, ele tem a opção de voltar no Na próximo ano, né? próxima semana. Às vezes pode ser letal. E Exatamente. é uma forma de tentar fazer com que as pessoas entendam que o treinamento em si, ele é mais importante do que o próprio combate, porque é o treinamento que te preparará para aquela ação do combate, ou seja, para um atirador esportivo aquela prova, né? Então, trazer essa alusão ela é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, num futebol, num basquete, num vôlei ou num tênis, você tem sequências de treinamento dividida em frações, você tem junções de movimentos, você tem toda uma sequência de aprendizado ali, E né? você tem um jogo a cada final de semana que vai pôr em prática o que você treinou. A gente tem essa árdua tarefa aí de trazer essa consciência de treinamento, porque a gente pode passar a vida inteira treinando e não precisar daquilo. Só que quem treina tem a consciência que o dia que precisar pode ser uma única vez. E aquilo pode resolver na sua morte ou de alguém do lado, né? Alguém seu. Imagine você com família ou com amigos, pode ser alguém seu. Então, é fundamental o treinamento aí. Há pouco tempo atrás, um dos meus professores da academia, o professor Rupiniewski, é um grande amigo aí do tiro, foi meu professor. O filho dele hoje também é professor lá do site, então a família aí que vive no tiro. E outro dia ele aqui dando aula com a gente, aqui em Sergipe, e ele me falou um negócio que eu copiei de imediato. Ele falou todas as vezes que ele coloca a arma para sair para o trabalho, e a gente na maioria das vezes está velado, ele antes faz alguns saques em seco, com aquela blusa, com aquela calça, naquela posição que ele colocou. Então ele treina alguns minutos em seco, beleza, preparou a arma, coloca ali e sai. Eu passei a copiar isso. Você não sabe se você vai precisar daqui a pouco. E aí, como ele falou, a posição, por mais que esteja próximo, não é sempre a mesma, a roupa é diferente, o tecido é diferente, o cinto que você colocou é diferente. Então ele me deu um exemplo aí e eu passei a seguir completamente. Então todos os dias de manhã, quando eu coloco aqui a arma velada, antes eu faço alguns saques antes de sair de casa. Muitas vezes 10, 15 saques, coisas de um minuto, dois. Mas botei a mão na arma ali, fiz o meu aquecimento do stand, né? Se precisar lá, pelo menos já estou meio preparado aí com isso. Inclusive para relembrar, né? Que para te auto-lembrar que você mudou o layout do seu equipamento, né? Então, ter Sim. essa anestesia, ter esse processo realmente de reviver aquele padrão ali e você tornar aquilo consciente é extremamente importante, né? Então, pode O falar, por Guilherme favor. Nogueira lembrou aí, é o Diogo Lacerda Rupiniewski, que é o filho do Rupiniewski. O Rupiniewski foi professor em 2001, 2002 nas academias. E hoje o filho dele também é professor lá. Muito bacana essa história aí. Muito entendimento Massa. de tiro aí. É isso aí. Então, para a gente já ir caminhando já para o nosso fechamento aqui, que a nossa proposta é fazer uma live mais curta e tudo mais. Na sua visão, a gente tem mudado, obviamente, mudado todo esse cenário de instrução de tiro nas corporações, nas instituições, né? E qual o caminho que você vislumbra para que a gente consiga, né, achar essa moderação entre o conhecimento acadêmico e a necessidade real desse operador dentro do treinamento com arma de fogo? Qual é esse entendimento, qual é essa linha, qual é essa dica que você pode deixar, essa mensagem aí para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir também? Professor, a gente trabalha aí os IATs aí os professores lá do site, nós trabalhamos lá no curso de formação. E a gente conversa muito com o aluno chega ali, principalmente o que quer ser polícia mesmo, ele vem conversar bastante e a gente tem uma frase que eu falo muito quando eu tô lá, construa suas histórias, conte as suas histórias. Tem coisa que só vivendo é que a gente vai ver, ou se você não consegue viver, buscar quem viveu
trazer a prática, né? Você juntar uma teoria ou um estudo que foi feito que demonstra alguma técnica ou alguma reação e você trazer a prática, você buscar o máximo na prática o que um aproxima do outro. Ao fazer isso, você vai para a simplicidade, porque situações extremas vão ter que ser resolvidas muito rápido e a estatística mostra isso para a gente. 3 segundos, começou e terminou um combate. Não dá tempo você inventar nada. A coisa é muito rápida, explosiva. Então, ir atrás da prática. Buscar a prática. O pessoal do IPSC tem um grupo aí agora do IPSC que eu estou fazendo parte. Aí, o aluno mais novo do IPSC aí, da Polícia Federal. E a gente vê isso ali, o pessoal trazendo as experiências para a gente. Então, como eu agora no IPSC, vivendo uma coisa nova a cada prova, é a gente buscando essa prática. Se você não tem a prática lá da abordagem, para você entender o que é o estresse, o que é você não perceber alguém gritando, você buscar quem percebeu e está trazendo isso para o meio, para o treinamento, desenvolvendo formas novas de treinar, convencendo o policial de como ele vai agir sob estresse. Isso para a gente aqui tem sido fantástico, o convencimento. E aí a gente vem há algum tempo levando o nosso policial aqui, por exemplo, em Sergipe, a atirar além da capacidade dele de acerto. Explicando melhor. Como a gente treina em stand, onde a gente fala que a gente está refinando o movimento, a questão motora, a gente pede para toda vez que vai ver massa, você está atirando. Então você vai estar atirando aí o mais rápido que você pode com visada. A gente busca, em um certo momento do treino, que ele vá bem além disso. E a gente tem tido algumas experiências fantásticas, porque a gente, quando leva esse policial a superar esse limite dele, ou está atirando além da velocidade que ele consegue controlar a arma, ele está entendendo o que é que pode acontecer num combate, quando ele vai ter mais forças em grandes músculos, o coração vai estar disparado, isso ele vai fazer tudo com muito mais potência. Isso aí a ciência traz para a gente, essa transformação do corpo durante o combate. E aí você vê o policial que achava que fazendo um buraco num treino, ele estava fazendo um treino excelente. A gente mostrando para ele que ele não tem tempo em combate para aquilo. Que ele vai ter que acertar em qualquer lugar que a gente considera ali letal, o mais rápido que ele puder. Até porque acertando esse tiro, você não vai cessar uma ameaça imediata. A balística traz isso para a gente. Olha como a gente vai tentando juntar um pouco de cada ciência para desenvolver um treinamento. A balística a gente fala que você dá 2, 3, 4, 5 tiros no meio de alguém e essa pessoa não para de atirar. Pode ser que pare daqui a 15, 20, 30 minutos, ou 30 segundos ou muito mais. Então a gente passa a mostrar ao policial que ele tem que proteger muito mais a vida do que o foco em acertar. Ele precisa primeiro se proteger. Quer dizer, o primeiro degrau é não tomar tiro. O segundo degrau, aí sim eu estou preocupado em acertar. Então a gente vem conversando muito isso e para o pessoal que vai aí, que é mais de uns 60% da força que acompanha os treinos, eles têm trazido alguns resultados bons para a gente e mudado a forma de treinar. Para a gente o mais feliz é isso. Você, no final de um treinamento, o cara fala, pô, agora eu estou entendendo quando você falava que eu tinha que atirar rápido. Não é só a questão de atirar rápido e acertar rápido. A reação do ouvido humano, de um jovem, vai aí de 0,13 a 0,16, vamos botar 0,20 segundos. Então, atirar rápido pode ser mesmo não acertando, o pequeno detalhe de você sobreviver ou não. Se alguém está vindo com a arma apontada para você, ouviu o estampido, o ciclo ODA daquele cidadão, daquele agressor vai mudar. Então, a gente tem trazido isso, discutido isso com o policial para ele entender o que ele precisa entregar num treinamento. Como você falou, muitas vezes o treinamento é mais importante do que lá, porque senão você não chega preparado. Esse convencimento aí do policial e tem trazido uma resposta maravilhosa. A gente tem visto o pessoal que treina começar a entender que ele precisa treinar e a que ponto ele precisa treinar para estar preparado para defender a sociedade, ou a vida dele, ou a vida de alguém dele. Top. Falou tudo. É isso aí. É, vou ler uma pergunta aqui do Augusto, e é interessante isso aqui, né? Ele me perguntou aqui, ó, professor, no seu estudo da biomecânica,
Tem alguma técnica influenciadora psicologicamente que ajuda o atirador a desenvolver sua mecânica? Tá, o Augusto, o que acontece? A mecânica, a biomecânica, ela é um dos pontos dos vários fatores que vão alterar. O nosso cérebro, eu já disse isso algumas vezes, e vale a pena reforçar isso, o nosso cérebro é uma máquina de ajuste. Então, o teu corpo vai responder às interações cognitivas do seu cérebro, e aquilo que está programado ali. Então, todos os fatores psicofisiológicos envolvidos no processo de treinamento e de combate vão influenciar o processo da biomecânica, e não o contrário, né? A biomecânica vai influenciar o seu sistema psicológico. Isso não numa via natural. Claro que a gente tem alguns estímulos que a gente pode fornecer para ampliar alguns padrões motores, né, como o trabalho de programação motora e tudo mais. Mas isso é um trabalho mais refinado que um dia mais à frente a gente vai conseguir desenvolver. O que é o padrão ideal que a gente precisa fazer e passa pelo processo de treinamento, tanto treinamento a seco, como o treinamento realmente no disparo, no stand ou nas pistas, no force in force, é que eu consiga influenciar dentro dos meus padrões cognitivos e associativos as influências biomecânicas do nosso corpo, a mecânica do nosso corpo. Claro que existem padrões que vão nos garantir maior eficiência motora. Esses padrões de maior eficiência motora nem sempre serão aplicados para todos os indivíduos, porque a gente tem as individualidades de cada um, né? Nem sempre a gente vai conseguir chegar naquilo que poderia ser o ideal, né, ou o perfeito da biomecânica, mas a gente pode ter ali uma proximidade maior. E esse estudo da biomecânica, ele vem no intuito maior de mostrar para vocês quais são os fatores que acontecem no corpo, quais são os agentes motores internos que vão estar atuando no processo ali do combate, né? Para que você entenda realmente o que está acontecendo internamente naquele indivíduo. E se há necessidade de fazer alguma intervenção para melhorar aquele processo, né? É uma coisa que a gente sempre discute, né, Cavalcante, que foi o seguinte: se você tem um operador que está com um padrão motor, mas ele está acertando na obreia, todos os disparos dele, mesmo que biomecanicamente não seria o ideal, para que eu vou mexer naquele padrão, tá? Então, você tem que ter muito cuidado. Isso é um ponto que a gente tem que entender de grande relevância. Eu vou interferir em algum padrão, eu vou associar algum conhecimento àquele indivíduo só se houver a necessidade e da forma mais correta possível, quando houver realmente a importância de fazê-lo, né? Pois é, Então, é, completando esse detalhe que eu acho que o senhor está falando aí, fundamental, tem outro lado da nossa responsabilidade, né? Tem outro lado não, mais um lado da nossa responsabilidade na formação, que muitas vezes o adulto, mesmo sem nunca ter feito, ele quer fazer de uma maneira. E o nosso conhecimento de trazer para ele a técnica biomecanicamente mais eficiente, precisamos convencê-lo, né? Para que não deixe também, por exemplo, o treinamento como se cada um tivesse uma forma de treinar. Na verdade, são exceções que não conseguem encaixar numa metodologia, que acaba tirando de outra forma, como o senhor falou, né? Alguém que não faz isso tão bem, mas está tudo ali na obreia. O pessoal do IPSC tem trazido um negócio bacana para a gente, eu acho legal. Eu gosto da empunhadura sim. Beleza. Então você acha que essa empunhadura é o suficiente para durante um combate você controlar esse recuo? Não, tranquilo, não, sem problema. A média da gente é 1,24 segundos no garrafão. É a média que eu quero que você faça. Vamos ver se você controla a arma. E aí levar isso para o adulto, ele fazer a avaliação.
E aí, com a empunhadura não tão bem feita, ele não vai conseguir fazer 4 disparos em 1.2, 1.3. E aí ele vai notar que tem alguma coisa que pode melhorar o que ele achava que era a forma de fazer, né? Eu fico muito preocupado só com essa vírgula da gente não deixar o aluno que muitas vezes nem sabe o movimento direito, achar que eu só sei fazer se for assim, mas ele nem sabe fazer ainda, né? É aquele que, quando a gente fala lá da neurociência, é o que ainda nem sabe que não sabe. Verdade, isso aí. A gente tem que ter essa maturidade, eu acho que o operador tanto de segurança pública quanto o operador de arma de fogo no geral, o civil, como eu, por exemplo, tem que ter a maturidade de entender que a gente está num processo constante de evolução e de aprendizado. E pegar essas experiências, pegar esses aprendizados e dosar eles é extremamente importante, né? E aí entra um ponto aqui que o Guilherme, né, Nogueira colocou, né? Que ele não quer um policial Perfeito, colocou aí. Muito que bom. broque, né? Tudo. Quer um policial que primeiro sobrevive e depois realiza os disparos efetivos. Queremos, né, na verdade, chegar ao ponto de que a gente tenha um leque de informação disponível para ser usado, só que eu só vou utilizá-lo em casos de necessidade, na moderação ideal, né? É aquela frase, né, aquela máxima de que entre o veneno e o remédio, o que mata é a dose. Ter conhecimento demais e você querer que aquele operador ali absorva todo o seu conhecimento só porque você tem ele, não é ideal para todo mundo e não é ideal para ali, né? Então a gente precisa entender isso, filtrar todo esse processo e colocar essa balança, esse processo de balança para que todo esse conhecimento também nos garanta aí um rol de convencimento, que foi o que você colocou, né? Que ele entenda, olha, vamos fazer assim, você está fazendo desse jeito, ótimo, isso está acontecendo assim. Vamos fazer dessa forma, vamos testar isso aqui. Se der certo, a gente investe aqui, você vai tomar essa decisão, né? Eu tive em BH no final de semana passado, sem ser esse fim de semana agora, né? O anterior, e lá a gente pôde fazer um laboratório sobre biomecânica e testar todos esses pontos, né? Ali de extensão total de cotovelo, semiflexão, flexionar a mais de 30 graus, para perceber e sentir quais são as diferenças. Não para dizer que A ou B está errado, né? Mas para mostrar, olha, essas interações acontecem, isso aqui acontece. E aí você, munido das informações, você consegue ter esse entendimento e levar aquela instrução para o melhor ponto onde você acha mais válido, né? E foi provado Conseguir ali na prática. convencer o adulto, né? Conseguir convencer o adulto que tem forma melhor de fazer do que a forma que ele está fazendo. Esse entendimento aí é fundamental para a gente quando você quer fazer alguém trocar uma técnica, uma forma de fazer. O adulto vai querer resolver tudo pela vida dele, né? Isso é natural. Isso não tem nada demais quando a pessoa quer fazer da forma dela. É mais ou menos assim, né? Vamos dizer que você precisa ir no cardiologista fazer uma cirurgia. Aí seu cardiologista, você vai no cardiologista A, ele fala bem assim, não, isso aí é só cortar assim, abrir assim e tá bom, vai dar certo. O outro não, o outro sabe o que está fazendo, te explica o procedimento. O que você vai fazer? Você vai se sentir mais confortável com aquele que consegue ter o tato e convencimento adequado para resolver o seu problema ali, sanar aquela tua dúvida, né? Então, permeia por todo esse processo também. Tem uma pergunta aí, professor, da Graciela. Será correto dizer que a biomecânica é uma ciência, mas não absolutamente exata, porque realmente há detalhes que funcionam para uns e não funcionam para outros? Com certeza, né, professor? Você acabou de falar aí sobre as diferenças individuais, né? Por exemplo, ao pensar em uma arma, a arma que vai me proporcionar uma empunhadura que eu possa utilizar um alinhamento com o membro superior, não vai permitir a uma pessoa que tem
um metro e meio e a mão metade na minha, não que a minha seja grande. Então aquela pessoa ali com aquela ferramenta vai desenvolver formas diferentes de fazer, né? A individualidade vai agir numa boa parte, eu acho que na minoria, né? Eu acho que o grande detalhe de nós instrutores é que essas diferenças individuais, ela não pode ser colocado como se fosse a regra. Na verdade, tem exceções que não vai conseguir aquele movimento estudado. Ele vai ter uma forma diferente de fazer com um resultado igual. Eu acho que o grande Exatamente. desafio nosso é esse, né? O que é que você acha? Não, é exatamente isso. A biomecânica, na verdade, o treinamento operacional, o treinamento com arma de fogo, ele não é uma ciência exata. Se algum dia você pega e vê, e chega alguém e fala que essa receita é mágica, ela já é por si só frágil, né? Porque você tem as individualidades. As individualidades dentro desse processo começam muito antes de você acessar aquele equipamento. Porque se você tiver dois indivíduos exatamente iguais, com o mesmo equipamento, com mãos iguais, todas as medidas certas, mas só as interações cognitivas dele forem diferentes, já alterou todo o processo de padrão ali envolvido. Aí você tem questões de biotipo, você tem questões de treinamento, às vezes a pessoa faz um treinamento físico, o outro não faz, aí você tem uma alteração nutricional, aí o outro não, sabe? Então, todos esses fatores, eles vão alterar o processo. Então, a biomecânica, ela não é, de forma alguma, uma ciência absoluta. O estudo da biomecânica, o intuito da gente debater todo esse processo de biomecânica é justamente trazer pontos de clareza para determinadas ações motoras, as quais podem te ajudar, podem e vão te ajudar a tomar algumas decisões mais assertivas, mas de forma alguma ela é uma receita para todos os indivíduos. Muito pelo contrário, ela só te ajuda a tomar mais decisões, as quais você vai conseguir realmente ter um embasamento um pouco maior. Trazendo isso aí para a minha vida profissional, já chegou casos de ah, aparentemente você ter a mesma lesão, o mesmo padrão lesivo, e a gente começa a reabilitar e percebe que aquela técnica que a gente está utilizando, ela não tem grande êxito ali para aquele indivíduo. Então você tem outros fatores envolvidos. Então a gente direciona, ou muda o tratamento, muda a linha de abordagem, ou muda até mesmo a técnica que é utilizada, encaminha para outro profissional, justamente para que a gente tenha essa fluidez. Então, a biomecânica, ela não é uma ciência absoluta e ela não é uma ciência exata. Ela, na verdade, só te ajuda a tomar melhores decisões, tá? O entender o movimento, né, professor, que a biomecânica traz para a gente aí, vamos aqui um exemplo bem prático. É quando a gente falava que o bíceps ia ajudar no controle do recuo. E aí eu descobri que não era o bíceps, era o tríceps. Aí na aula seguinte, o tríceps ajuda. Quem assistiu uma aula e assistiu a outra nem percebeu que eu mudei do bíceps para o tríceps. Para a gente é super importante entender isso. E quando tiver que fortalecer alguma coisa, saber que tipo de músculo eu vou fortalecer para aquele movimento. No caso que a gente está falando aqui de controle de recuo. Então, traz dados, traz ferramentas fantásticas para a gente poder desenvolver técnicas, né, melhor e que vai surtir efeito nesse momento que a gente precisa. É isso aí. Meu amigo, vamos lá. Muito obrigado, senhores, pela participação de todos. Muito obrigado mesmo. Cavalcante, meu amigo, muito obrigado por você dispor esse tempo aqui para a gente conversar sobre esse tema, que é de extrema relevância. Não dá para a gente fechar tudo numa live só, né? Daria para a gente falar aqui a noite inteira, mas a gente precisa fechar também, né? Beleza, É, tem que ser curta mesmo, para a gente, até para quem queira assistir depois novamente, né? Como a gente conversou hoje, não tem nada muito extenso. Tem assunto aí para a gente virar à noite no encontro aí da pós.
quase viramos a noite lá, 3 ou 4 alunos do Oliveira, o pessoal ali que estava numa pousada. 2 horas da manhã a gente achou que tinha entendido alguma coisa, a gente só tinha mais dúvidas e um encontro só é muito pouco mesmo. É isso aí. Muito obrigado mesmo a todos, tá? Tô vendo aqui. E, por favor, se vocês puderem compartilhar a live depois, ela vai ficar salva aqui para o pessoal poder estar assistindo. Quem tiver mais dúvidas, pode chamar o Cavalcante aí no direct, me chama também no direct se precisar. Vamos Professor estender esse Roberto, papo viu, aqui. pessoal? Vamos, Eu tô vamos, só aluno. vamos estender esse papo aí para muito mais aí, além do que só essa live, tá bom? Agradecer todo Meu mundo muito aí, obrigado. a participação da galera aí. Tô vendo o Perdiga, vendo Bacelar, tem um monte de gente aí, Romildo. É fantástico saber que vocês O estão por aí. Wesley está aqui. E à disposição aí o tempo inteiro, o que precisar, adoro discutir. Faz parte aí da minha personalidade, trocar ideias, discutir, ver o que é a melhor forma de fazer. É isso Sempre à aí. disposição. Beleza. O Ney está aqui falando que vai pegar o livro lá na Shot Fair. Isso mesmo, pessoal. Amanhã eu tô indo para São Paulo. Quem for na Shot Fair, por gentileza, passa lá, vamos bater um papo, vai ser muito legal. E semana que vem, quando eu voltar, né? Eu volto saio lá de lá do domingo, chego aqui na segunda-feira, já começo a preparar os livros para poder enviar para vocês. Meu, muito obrigado aí. Valeu. Valeu, Um abraço a todos. grande abraço.